Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja a nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos conhecer mais uma lição do livro Rumo Certo, livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos refletir neste vídeo é a número 6, intitulada Diante da Paz. Entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca que mantém o equilíbrio do universo, através do binômio dar e receber. Semeia a paz, a fim de que a recolhas. Quando te não seja possível providenciar a segurança do ambiente, fustigado de inquietação, mentaliza a paz por intermédio da palavra e do pensamento. E ante os enfermos, cala os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferece-lhes a tranquilidade, relacionando temas capazes de garanti-la. Entretanto, se o verbo não te for facultado, envia ideias de reconforto e encorajamento aos doentes, diligenciando proteger-lhes as forças mentais ameaçadas de desgoverno. Surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz no rumo dos irmãos em contenda. E se podes falar, pronuncia a frase edificante que consiga ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio. Renteando com alguma criatura menos infeliz, por maiores sejam os motivos que a tornem pouco simpática, rememora os vínculos de fraternidade que nos unem fundamentalmente uns aos outros e procura ampará-la mentalmente, abençoando-lhe a presença com silenciosas mensagens de amor e de renovação. Se recebes notícias acerca das aflições e provas de alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreçam o reajuste. Conversando, acalma os que te ouvem. Escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança, de serenidade e alegria. Lembrando amigos ou inimigos, envia-lhes votos de êxito nas tarefas e compromissos que abracem. Seja quem seja, auxilia como e quanto puderes, a fim de que todos os que se comunicam contigo permaneçam em paz e alegria. Cada consciência, na excelsa criação de Deus, é núcleo de vida independente na vida imperecível. Reflete na importância de tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Temos aqui então, a partir desta lição apresentada de título Diante da Paz, o Espírito Emmanuel novamente nos convidando a uma reflexão sobre o tema paz. Eu digo novamente porque recentemente nós já meditamos sobre esse tema aqui no canal, quando do estudo do livro Segue-me, e dentro da lição intitulada Viver em Paz. Nessa lição, Viver em Paz, Emmanuel, a cada parágrafo, nos apresentava uma abordagem importante sobre esse tema. E toda essa lição
nos proveu a possibilidade de revermos os nossos comportamentos e posturas. E este foi um estudo importante para quem de fato deseja um futuro melhor. E aqui novamente o tema paz volta a ser o tema do dia, a ordem do dia. E por que isso? Porque novamente o tema paz volta a ser o tema que encontramos em nossa caminhada. Porque esse é um tema absolutamente atual. Esse é um tema prioritário para as nossas reflexões. É prioridade pensarmos e refletirmos sobre a paz. Porque esse é um tema que nos conecta como irmãos de humanidade e nos conecta com o futuro. Por isso é prioridade. E se nós buscarmos em todo o trabalho desenvolvido por Emmanuel, junto de Francisco Cândido Xavier, encontraremos em vários outros livros o tema paz. Porque esse é um tema que não podemos fugir a ele. Mas nós fugimos a ele. E colocamos a questão da paz de escanteio, lá no canto. E não buscamos pensar sobre isso. Então aqui novamente o tema paz. Ele volta aqui na nossa cara, para que a gente observe a abordagem que Emmanuel apresenta aqui. No livro Segue-me, na lição Viver em Paz, a abordagem é diferente. O tema paz, ele pode nos prover muitas abordagens, já que é um tema que não se restringe a uma página, a meia dúzia de parágrafos, a um livrinho aqui ou ali. Não. É um tema amplo, que se desdobra em outras possibilidades de reflexão. E se eu não busco pensar sobre isso, refletir sobre isso, aprender sobre a paz, eu me distancio da paz. Por que eu digo isso? Porque no primeiro parágrafo, no início da lição, ele nos diz o seguinte: não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Então ele está afirmando, não adianta buscar a paz fora de nós. Não adianta. A paz reside dentro de cada um. Certo, mas vejamos então o seguinte. Hoje no planeta, no plano físico, temos 8 bilhões de pessoas. Número real. 8 bilhões de espíritos reencarnados. Desses 8 bilhões, desse total, qual porcentagem acredita nisso que ele acabou de afirmar? O que ele afirmou? Que a paz se encontra dentro de cada um. Ela está lá. A paz está dentro de você, a paz está dentro de mim, a paz está dentro de cada um de nós. Quem acredita nisso? Porque trata-se sim de acreditar, de crer nisso. Se eu não acredito, esquece. Eu vou continuar nessa jornada translocada de buscar alguma paz no externo.
Só serei feliz e terei paz quando eu me mudar desse país, que eu odeio esse país. Eu odeio a política, odeio o povo, odeio a economia, odeio tudo. E aí serei feliz e terei paz quando eu me mudar para o país tal. Quem pensa assim busca a paz fora. Será realmente que ao se mudar de país, será feliz e encontrará a paz? Ou, nesse novo endereço, não estarão lá problemas a serem visitados? Embates que apenas estão lá aguardando a pessoa chegar? Não. Eu serei feliz e terei paz quando eu tiver dinheiro. Quando eu conseguir e puder ostentar as minhas conquistas materiais. Pergunta então, vai de fato conquistar a paz e a felicidade? Tendo tantos carros na garagem, uma casa de tantos metros quadrados, com um piso tal. Porque se assim o for, aqueles que já detêm isso, são aqueles que estão pacificados. Aqueles que detêm o corpo perfeito, o rosto perfeito, a altura perfeita, a conta bancária perfeita, o casamento perfeito, a esposa perfeita, os filhos perfeitos, a educação perfeita, esses que conquistaram isso, esses que tiveram isso, então estes estão pacificados. Então esses vivem na harmonia, no equilíbrio, na paz, na felicidade. É isso mesmo, então? É isso que nós vemos no mundo? Nós vemos então um grupo de pessoas que vivem em paz porque eles têm muitos bens materiais, eles são belos e os que não são desejam ser como eles e eles vivem muito bem, felizes à beça, em paz e não tem cólica. Sabemos que não. Sabemos que isso é uma falácia. Sabemos que dentro das mansões, portas fechadas adentro, acontecem descalabres. Acontecem coisas terríveis. E muitas vezes, da porta para fora é uma coisa, da porta para dentro é outra. Se assim o fosse, os famosos de Hollywood seriam felizes. Jamais um famoso de Hollywood iria cometer um suicídio, iria se drogar, iria se embebedar. Se assim o fosse, aqueles que detêm o poder nesse ou naquele cenário, nesse ou naquele segmento, seria absolutamente feliz, estaria em paz consigo mesmo. A gente sabe que o mundo material nunca irá prover a paz real e a felicidade real. Então tudo isso é falso, é mentira. Se eu não acredito no que Emmanuel aqui afirma, eu não irei conquistar a paz. Eu posso conquistar um bem-estar, mas que não é paz. Eu posso conquistar um conforto, mas que não é paz. Eu posso conquistar uma alegria que é efêmera, mas que não é felicidade. Eu preciso então acreditar no que ele diz aqui. Não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. A paz está dentro de cada um de nós. A paz está dentro dos 8 bilhões de espíritos reencarnados. A paz está dentro dos 20 bilhões de espíritos desencarnados.
que formam o total da humanidade desse planeta. Só que a paz está soterrada. Existem camadas e camadas de entulhos, de lixo, de porcaria, que está soterrando a paz. E todo esse lixo acumulado está dentro de cada um de nós. São os objetivos eleitos por cada um de nós. Objetivos externos. Esses que eu acabei de falar. Só serei feliz se isso acontecer, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, etc, etc. Então todo esse acúmulo externo eu jogo para dentro de mim. E a paz que lá já está desde sempre, eu nasci com a paz. Como uma semente, que ali ela está absolutamente estacionada. Não germinou. E sob a semente eu vou entulhando porcarias. Entulhando. Porque o meu olhar, ele vai daqui para fora. Meu olhar não vai para dentro. Então eu estou sempre olhando o que está de fora. Olhando para o outro, vendo o que o outro faz, o que o outro tem, o que o outro conquistou. E eu nunca olho para dentro. Então eu não vejo a paz dentro de mim. Então eu vejo a paz no outro. Mas o outro me passa uma imagem mentirosa. Porque eu não estou dentro dele para saber o que ele pensa, sente e deseja. Então, eu acabo me enganando, desejando ser o outro, ter a vida do outro, ostentando um desejo falso e perigoso. Porque é perigoso. Porque a vida do outro é do outro. E eu preciso cuidar da minha vida. E se eu não o fizer, eu me perco na jornada. Então a primeira lição está aqui. A paz está dentro de cada um. E por que eu vivo sem paz? Por quê? Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não entendo que a paz é uma construção, é uma edificação. A paz, de novo, a semente está lá, em estado latente, adormecida, estacionada. Quando eu começo a trabalhar a paz dentro de mim, ela vai germinar, ela vai sair da casca. E ela começa a tomar o quê? Forma, volume. Ela começa a se expandir. Mas qual é o ambiente da paz? Interno. Ela vai se expandir dentro de quem? De mim. No meu íntimo, ela vai se expandindo. E todo esse entulho vai sendo empurrado para fora, porque a paz precisa de espaço interior. Entende? Eu preciso dar espaço para que a paz dentro de mim ela possa tomar o meu íntimo. É como o amor. Então cabe apenas a mim deixar que a paciência, a paz, o amor, a fraternidade ganhem tamanho dentro de mim. Mas precisamos cuidar também do seguinte: eu posso ter paciência, mas não ter paz. É possível. Eu posso ser extremamente paciente. Só que no meu íntimo, eu trago sentimentos ruins. Por exemplo, eu não me perdoo, eu trago culpas, eu trago remorsos,
arrependimentos os quais me fazem mal. E quando eu tenho esse conjunto, culpas, arrependimentos, remorsos, eles nunca estarão compatíveis com a paz. Nunca. O arrependido nunca está em paz. O culpado nunca está em paz. Aquele que adquire e alimenta o remorso nunca está em paz. É incompatível. Eles não se conversam. Por isso eu preciso cuidar desses sentimentos e dessas emoções. Cuidar desses entendimentos para que a paz reequilibre o meu ser, harmonize o meu íntimo. Então a paciência é uma ciência que pode me levar à paz. A paciência é um hábito que pode sim me levar à paz, mas eu preciso entender que apenas a paciência não resolve a questão. Não é só a paciência. É um conjunto de ações, emoções e sentimentos que vão provendo a paz dentro de mim. E aqui, Emmanuel nos apresenta maneiras de nos comportarmos para que a paz que está dentro de nós possa se fazer forte e robusta. Possa, de fato, ganhar espaço dentro de mim e da minha vida. E quando ela, dessa maneira, com espaço, com robustez, vai ganhando força dentro de mim, ela vai me pacificando. Eu me torno um ser pacífico. Vejamos então. Algumas diretrizes a partir de ações que podemos tomar. Por exemplo, ante enfermos, aqueles que estão doentes, silencia assuntos que podem criar agitação. Silencia, silêncio. Então não coloca gasolina na fogueira. Porque certos assuntos vão gerar agitação. Vão gerar discussão. E onde há agitação, discussão, não há paz. E me lembrei agora da frase de uma apresentadora de um programa esportivo. Houve um jogo de futebol entre dois times rivais, importantes, times grandes rivais. E um jogador de um dos times fez gol e foi comemorar provocando a torcida do outro time. Rivalidade. Então esse jogador foi lá, fez o gol e provocou a torcida. Isso gerou uma agitação, discussão e até atitudes agressivas. Agressivas. Por parte dos dois times. Isso tudo por causa de uma atitude. De um jogador que foi lá provocar a outra torcida. Mas o que me chamou a atenção foi essa apresentadora que disse o seguinte: olha, eu acho isso, eu acho aquilo, tal, tal, tal. E eu gosto da provocação. Ela falou assim. Eu gosto da provocação. Eu acho a provocação importante e faz parte do jogo. Faz parte do esporte a provocação. É a opinião dela. Agora voltemos para a nossa lição. E vamos refletir sobre isso. A provocação edifica o quê?
A provocação, ela constrói o quê? A provocação, ela une quem? Ou ela separa? A provocação cria uma ponte ou uma ruptura? A provocação vai gerar os ânimos mais amenos ou os ânimos mais exaltados? A provocação vai criar qual ambiente em torno daquele que provocou? A provocação atrai que tipo de entidade espiritual? Que tipo de companhia espiritual? Porque existem companhias espirituais também no campo de futebol. Junto a jogadores, junto a técnicos, junto à torcida. Existem companhias espirituais junto a jornalistas, apresentadores, programas de TV, em todo lugar. Então, vamos refletir. A provocação, então, é algo que nos leva à paz, ou a provocação é algo que nos leva ao embate, à luta, à guerra, à agressão, à discórdia? É isso que ela falou, que ela gosta de provocação. E a gente fez uma reflexão rápida aqui. Já entendemos algumas coisas, não? Não precisamos nem dizer nada sobre ela. Porque quando eu reflito, eu não preciso questionar a opinião do outro. A opinião do outro é do outro. Mas quando eu começo um processo de reflexão e meditação, vou entendendo que provocação está do outro lado da paz. Então aqui ele diz: ante enfermos, cala-te. Silêncio. Não piora o que já está ruim. Não aumenta o problema. Silêncio. Oferece tranquilidade. O que é a tranquilidade? Tranquilidade é uma filha da paz. A paciência é uma filha da paz. Então você tem paciência e tranquilidade. Você já tem duas ações que você pode colocar no seu dia a dia. Tranquilo e paciente. Ao enfermo oferece o quê? Tranquilidade. Relacionando temas capazes de garanti-la. Que tipo de assunto eu trago da minha palavra, da minha cabeça? Como para aquela moça, uma jovem apresentadora, para ela a provocação é importante. Então aqui ele diz exatamente o contrário. Apresenta assuntos para garantir a tranquilidade, a paz. E se você não pode falar, e aí vem algumas coisas importantes aqui. Porque nesse conteúdo, Emmanuel aborda muito a questão mental. Eis uma abordagem importante aqui. A questão mental, dos pensamentos, das emoções, da vibração, do sentimento. E a partir daqui ele vai dizendo, se você não tem a palavra, não te foi facultado a possibilidade de falar, envia-lhes forças mentais para proteger, para reequilibrar, para acalmar. E ele fala isso várias vezes aqui no texto. E, por exemplo, ele diz aqui: renteando com alguma criatura menos infeliz, se você encontra alguém menos infeliz, alguém que não está num bom dia, alguém que está com dificuldades, etc., rememora a necessidade da fraternidade. E procura ampará-la mentalmente.
Então ele fala força do pensamento, força mental, porque o nosso pensamento tem força. Nosso pensamento tem poder. Nossa mente pode sim, através do pensamento, atingir o outro, prover ao outro um benefício. Tanto assim o é que nós temos as orações, as preces. E o que são as orações e as preces? São rogativas mentais, que são providas pelo pensamento e que atingem o alvo, que chegam até o objetivo e que surtem efeito. E atenção aqui ao que ele fala. Se recebes notícias acerca das aflições e provas de alguém, então alguém sofre, um parente, um familiar, você recebe essa notícia, endereça a ele, a esse alguém, a esse que sofre, pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreçam o reajuste. Envia a ele, endereça a ele pensamentos de compreensão. A médium, já desencarnada, Ivone do Amaral Pereira, e ela tem muitos livros publicados, e são livros um mais importante que o outro, e é importante conhecer essa obra não, as obras desta médium. Quando ela estava aqui no plano físico, e isso nós estamos falando de um tempo bem recuado, a televisão ainda estava começando, dando os primeiros passos. Veja o que ela fazia. Ela já médium, ela já entendendo as questões espirituais, materiais, as dificuldades humanas, ela fazia o seguinte. Havia um programa televisivo, se eu não me engano o nome era Repórter Esso, que era um programa importante da época onde noticiava questões do dia a dia. E ela também lia jornais que eventualmente chegassem até ela. E o que ela fazia? Ela assistia ao programa e lia as notícias, anotando. Ela pegava caderno e lápis, caneta, e ela anotava o nome daqueles que eram noticiados lá. Por exemplo, foi preso um homem de nome lá. Ela anotava esse nome. Ah, morreu fulana, dona pá. Ela anotava. E por que ela fazia isso? Perguntaram para ela. Dona Ivone, por que a senhora está anotando o nome da pessoa que morreu, da pessoa que foi presa, da pessoa que se suicidou? Porque também haviam essas notícias de quem se suicidou, etc. Por que a senhora anota esses nomes? Ela não falava nada, até que um dia ela comentou com uma pessoa próxima e disse: eu anoto para orar por eles. Ela anotava o nome dos sofredores, dos equivocados, dos suicidas, etc., para rezar por eles. Quem faz isso? Eu mesmo não faço. E quando eu fiquei sabendo disso, eu me surpreendi. Notei que isso falta em mim. Porque você reza por um filho, por uma filha, por um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Mas você não reza por aquele traficante que foi preso e que dirige uma facção criminosa. Ela reza. Então a diferença aí entre espíritos de hierarquia elevada e aqueles que estão numa linha mais abaixo. Ou mais abaixo, ou mais abaixo ainda. Que são muitas linhas.
muitos degraus, muitas prateleiras. Em qual nós estamos? E ela fazia isso. Portanto, quando ela praticava esse ato de amor, ela deixava a paz dominar ela. E a paz, a dominando, a pacificava. É uma questão lógica, é um resultado lógico. Então aqui nós temos o quê? O pensamento, a emoção, a vibração, pensamentos de compreensão e consumo. Além disso, temos as ações físicas e reais, a calma, conversa, ouve, articula imagens de otimismo, de confiança, de serenidade, de alegria, reflete na importância da tua própria imortalidade, recorda onde estejas, são verbos de ação. Ação que nós podemos praticar aqui e agora. Mas por que não fazemos? Porque estamos buscando sempre o externo. Precisamos entender que a paz é uma consequência de uma consciência justa e honesta com nós mesmos. Consciência justa com nós mesmos, não é com ninguém, a não ser com nós. E a paz nos apresenta suas filhas. Vejamos. A paciência é filha da paz. A simplicidade, a humildade, a ternura, a indulgência, a benevolência, a caridade, a calma, a serenidade, mansuetude, silêncio e tranquilidade. São todas filhas da paz. Se eu não trabalho esse conjunto dentro de mim, a paz fica soterrada por todos os outros sentimentos e emoções que eu coloco dentro de mim. Ansiedade. A ansiedade é um entulho gigantesco que eu coloco dentro de mim. É um entulho. E aí como é que a paz vai conseguir deixar suas filhas proverem a tranquilidade, a paz, a mansuetude dentro do homem e da mulher que se agarra à ansiedade? Não dá. Porque assim como a paz reside dentro de mim, a ansiedade também reside dentro de mim. E aí, entre a paz, a tranquilidade e a ansiedade, qual que eu dou mais espaço? Eu me abro dentro de mim para qual? Sou eu que escolho. Entendamos o poder que nós temos. E nós temos superpoderes. No cinema, os heróis têm lá os seus superpoderes. Nós temos superpoderes. Nós temos. Mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso entender isso. Eu preciso fazer uso dos meus superpoderes. Porque senão, eu vou sempre me colocar na prateleira do coitado, da vítima, do doente, do enfermo, do incapaz. E dali eu não saio. Portanto, eu preciso ter atitude para prover a possibilidade da paz dentro de mim. Se eu não tenho atitude, esquece. Eu vou ser sempre o sofredor. A paz é o caminho. O caminho não é para a paz, é a paz que é o caminho. Essa é uma questão que a gente precisa entender. Porque nós precisamos nos educar para a paz. Nós não somos educados para a paz.
O que a gente vê em todos os locais é o convite à disputa, à competição, ao individualismo. É o que a gente mais vê. O individual sobre o coletivo, a competição sobre a parceria. Então a gente precisa da educação da paz. A gente não tem isso. E por fim, é necessário que nós teçamos a vestimenta da paz. A educação da paz, a escolha da paz e a vestimenta da paz. É um conjunto que forma a elevação espiritual de cada um de nós. Aqui nós vamos lamentar os bélicos, os agressivos, os competidores que só querem competir para vencer. A esses todos nós lamentamos. E lembremos mais uma vez de que a paz reside dentro de cada um de nós. Por quê? Porque necessário é refletir na importância de tua própria imortalidade e recordar onde estejas que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Aonde eu estou, eu irei emanar uma paz ou não. Então, se eu quero um ambiente de paz, que eu seja o artífice dessa paz. Porque senão, a paz nunca irá visitar a minha vida. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.